Hoje vamos dar um pulo aqui num condomínio que se chama Fazenda da Grama, localizado entre Itupeva, Vinhedo, aqui nessa região. E ele é bem conhecido justamente por ter uma piscina de ondas que simula como se fosse ondas do mar. O objetivo aqui de fazer esse vídeo foi justamente para falar sobre estaca hélice contínua. Pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje a gente está aqui no condomínio Fazenda da Grama. Eu sou o Flávio, Fox Fundações, empresa especializada em perfuração de solo, sistema hélice contínua, que é o equipamento que vocês estão vendo aqui, como estaca escavada. Esse daqui é o monitoramento. Toda hélice contínua, para ela ser realmente uma máquina de hélice contínua, ela tem que ser monitorada. O equipamento que só que é montado em cima de uma base de escavadeira, escavadeira 313 da Caterpillar, e a parte de cima seriam todas as informações, o equipamento hidráulico, fluxo de óleo, das duas bombas para perfuração, firmes e para solos mais moles. Então eu tenho uma velocidade maior em segunda marcha, então eu consigo fazer uma perfuração mais rápida. E é o detalhamento das estacas. Isso daí foi estipulado pelo engenheiro calculista. Poder sacar o trado. Nós também temos alavancas para fazer o nivelamento da torre. Então a torre eu consigo mexer ela em 3 eixos. Eu tenho um relatório aqui, a gente consegue informar tudo para o cliente. Tem o relatório feito da Fox, o nome do cliente, a obra, quando foi feita e todos os relatórios gráficos. O objetivo aqui de fazer esse vídeo foi justamente para falar sobre estaca hélice contínua, que é aquela estaca moldada em loco. Ela utiliza um trado helicoidal até a cota, né, de perfuração desejada. E daí, dentro desse tipo de fundação hélice contínua, o concreto ele é injetado através desse trado helicoidal, que ela possui, né, um espaço para o lançamento ali do concreto. Hoje nós viemos aqui num condomínio localizado entre Itupeva e Vinhedo. Viemos acompanhar a opção de fundações do tipo estaca hélice contínua. Eu estou aqui com o Flávio, da empresa Fox Fundações. E hoje nós viemos fazer esse conteúdo sobre estaca do tipo hélice contínua. E assim, nada melhor do que trazer o cara responsável pela empresa para a gente tirar aquelas dúvidas, conhecer um pouco mais sobre o procedimento. Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje a gente está aqui no condomínio Fazenda da Grama. Eu sou o Flávio, da Fox Fundações. Nós somos uma empresa especializada em perfuração de solo, tanto em sistema hélice contínua, que é o equipamento que vocês estão vendo aqui, como estaca escavada. Nós somos da cidade de Atibaia, porém atendemos todo o estado de São Paulo, sul de Minas. Precisando de fundação, a gente consegue auxiliar vocês. No momento vocês estão vendo a execução da perfuração do solo. A gente acabou de injetar o concreto. Esse é um tipo de equipamento que a gente utiliza para fazer em solos onde a gente tem a presença de água, com lençol freático aflorado. Então é feita a perfuração, depois é feita a injeção de concreto. Aqui a gente está com um caminhão betoneira e uma bomba de concreto acoplada na nossa máquina. A partir do momento que a gente faz toda a perfuração, a inserção do concreto, vem um equipamento de apoio para fazer a limpeza, que no caso é uma bobcat. Ela faz a limpeza do material retirado do solo para a gente poder fazer a inserção da armadura. Então primeiro é feito o furo, inserção do concreto, a limpeza do furo, depois a inserção da armadura. Se vocês até notarem aqui ao lado, a gente tem um lago artificial e esse solo, a partir de 7 a 8 metros de profundidade, esse relatório é tirado através da sondagem, a gente tem a presença de água. Então seria inviável executar o furo em estaca escavada, por isso a necessidade do equipamento em hélice contínua. Normalmente a gente já tem essa demanda vindo direto do cliente, construtora ou cliente final. A gente recebe um projeto estrutural vindo do engenheiro, a gente pega esse projeto, analisa para ver qual que é a solução que o calculista dimensionou, seja uma estaca escavada, seja uma hélice contínua.
Em cima do projeto, a gente analisa também o relatório de sondagem, que foi feito por uma empresa especializada, que a gente consegue, junto com o projeto estrutural e a sondagem, pegar as cotas de profundidade de estacas, diâmetros e ver qual que é o melhor equipamento que a gente possui para poder atender o cliente. Essa é uma máquina que é de uma multinacional, porém ela é uma multinacional brasileira. Ela tem sede aqui em Belo Horizonte e também na Geórgia, nos Estados Unidos. É uma máquina que chama CZM. Essa é uma máquina modelo EM400. Aí tem a possibilidade de executar diâmetro de 600, que seriam 60 centímetros, com até 18 metros de profundidade. Então, hoje aqui nessa obra, a gente está com esse equipamento, utilizando o diâmetro de 300, que seriam 30 centímetros, fazendo profundidades de 14 a 16 metros. Aqui eu tô provavelmente no meu penúltimo, antepenúltimo dia de serviço. Foram mais de 160 estacas. Eu tenho uma produtividade aqui tranquilamente de 16 a 18 estacas por dia de perfuração. A gente aqui tem um processo um pouco complexo, porque eu também dependo do concreto para executar as estacas. Para que eu consiga executar uma estaca aqui de 16 metros, eu levo aproximadamente uns 7 minutos de perfuração, mais uns 3 a 4 minutos de concretagem. Então assim, um rendimento bom seria fazer uma estaca em 10 a 11 minutos. O tempo dela no ponto, no eixo dela, no prumo para execução, 10 a 11 minutos eu consigo executar uma estaca. Para te acompanhar, eu tenho toda a parte hidráulica do equipamento aqui à direita dele, e para a parte esquerda eu tenho os mangotes de concreto, que é por onde o concreto é lançado da betoneira para o caminhão-bomba. Do caminhão-bomba ele sobe toda a parte do mangote de concreto e desce por dentro do trado. Por dentro do trado existe uma abertura que a gente consegue fazer a inserção do concreto na cota desejada de projeto. Nós intermediamos a parte da concreteira com a obra. Então nós fazemos a liberação do concreto, pedimos o concreto é especificado pelo engenheiro dentro de normas. Concreto de hélice contínua ele é um pouco diferente do concreto usual em obra. Concreto em obra é um concreto mais seco. Concreto para hélice contínua é um concreto mais fluido e ele concentra mais cimento. Por norma, são 350 quilos por metro cúbico. A gente faz a liberação mediante o consumo que a gente está tendo na obra. Então, para executar a estaca, eu preciso ter concreto na betoneira. Senão eu perco o furo, eu não posso executar o furo sem ter o concreto para fazer o furo e já fazer a injeção do concreto. Normalmente a gente sempre tem uma produtividade aí de no mínimo 3 betoneiras na parte da manhã, 3 betoneiras na parte da tarde. Então, quanto maior o diâmetro da estaca, mais betoneiras a gente consegue executar no dia. Nessa obra que a gente está no momento, eu estou tendo aí um consumo mínimo de 6 betoneiras dias. Tem dias que a gente consegue fazer 7 até 8 betoneiras. Aqui a gente tem uma operação bem complexa. Vocês podem notar que a gente tem aqui basicamente 4 equipamentos trabalhando simultaneamente. Seria a betoneira, a bomba de concreto, o equipamento de hélice contínua e uma máquina de apoio, seja uma bobcat, uma retro, uma mini escavadeira. Para que toda a operação flua 100%, eu preciso que todos os parceiros estejam pontuais e em acordo com a obra, para que eu possa executar. Caso qualquer um dos parceiros falhem, a gente tem a interrupção da execução. Pensando na questão da execução de fundação, nós temos alguns desafios também com parte de locação das estacas perante o projeto. Existem blocos de vários formatos, com várias quantidades de estacas, seja 1, 2, 3, 4, 5, diversas estacas. Por norma, para que a gente possa executar as estacas no mesmo dia, elas têm que ter 5 vezes o diâmetro de espaçamento de eixo a eixo das estacas. Caso essa distância não seja atendida por norma, normalmente a gente tem que executar uma estaca em um dia e a outra estaca no dia seguinte. Então você tem às vezes que voltar várias vezes ao mesmo ponto para executar a perfuração. Até porque nós da Fox somos uma empresa especializada em fundação, trabalhamos somente com as normas na parte tecnológica mesmo. Então, mesmo que a gente precise demandar mais tempo em obra, a gente segue e arrisca todas as normas para serem executadas da melhor forma possível. As normas são as ABNTs, então você precisaria ter a norma técnica para entender quais são as exigências, as normativas para serem executados os pontos. O projeto estrutural já é baseado em cima das normas. Lá ele tipifica exatamente norma por norma, tanto de fundação, estrutura, execução, como que devem ser feitas, e nós seguimos à risca o projeto de estrutura juntamente com as normas. Essa é uma máquina que ela tem capacidade de perfuração de 18 metros. No momento ela está perfurando, então ela está recolhida. Eu tenho 14 metros de torre e eu tenho 19 metros
quando a máquina está completamente esticada, no seu ponto mais alto. Nós temos frota própria. Essa é uma máquina que ela desmontada em forma de transporte, ela pesa aí aproximadamente 20 toneladas. Então eu consigo puxar tanto com carreta como com caminhão quarto eixo. O equipamento, ele desmontado, a gente tem um caminhão que ele praticamente teria 14 metros de para-choque a para-choque. Para grandes centros, grandes capitais, realmente é um desafio a gente colocar o caminhão em obras. Apesar dele aparentar ser um equipamento grande, ele é de um porte considerado pequeno. Então a gente consegue entrar em obras de meio lote, que seria um terreno aí de 7 metros para executar, ou grandes empreendimentos, galpões, prédios. Questão de mobilização dele, a gente sempre tenta com antecedência fazer uma visita no local, ver acessos, limites de altura, porque a gente tem bastante problema com pontes para passar por baixo de viadutos. Então é sempre feito um estudo de logística para atender a demanda do cliente. Com relação às cidades, principalmente São Paulo, que é a nossa maior cidade aqui no Brasil, a gente tem problema com o horário para entrada. Então quando a gente presta algum serviço em São Paulo, a gente precisa deslocar o equipamento de madrugada. Então toda a mobilização a gente faz sempre a partir da meia-noite, em outras cidades em horário comercial normalmente. A Fox ela foi criada em 2021, nós somos de Atibaia e na região não existia nenhum equipamento em hélice contínua e a nossa demanda era muito alta. Então somos em 4 sócios, os 4 consumiam o serviço de hélice e nós decidimos adquirir equipamento para execução. Então hoje nós contamos com 4 equipamentos para atender toda a região. Então se precisar de fundação pode contar com a gente. Todos os sócios da Fox têm negócios em paralelo, todos voltados à parte da engenharia civil, e com essa necessidade de consumir o serviço e não ter disponibilidade, nós resolvemos montar a própria empresa para fazer tanto serviços próprios como para fazer serviços de terceiros. Para esse tipo de equipamento a gente sempre está com 3 pessoas, seria um operador de máquina mais 2 ajudantes de frente de máquina. E eventualmente a gente tem também um fiscal de obra que passa na obra pelo menos dia sim, dia não. Eu também tenho um encarregado que faz toda a correria de todas as máquinas. Então qualquer necessidade, abastecimento, manutenção preventiva, tudo a gente consegue fazer ou no nosso próprio galpão ou então diretamente na obra. Esse é um equipamento relativamente pesado, sobre base Caterpillar. Então com relação ao equipamento, a gente faz todas as revisões periódicas, toda a manutenção preventiva conforme a orientação do fabricante, seriam de 500 em 500 horas, que isso dá pra gente aproximadamente 4 meses e meio a 5 meses. É um equipamento muito robusto, então questão de quebra praticamente inexiste. Fazendo todas as manutenções periódicas, a gente tem uma longevidade de equipamento aí absurda. Essa máquina, ela é uma máquina 2021, então ela já saiu de garantia, agora nós fazemos a nossa revisão por conta mesmo. Nós temos um mecânico credenciado que faz as revisões pra gente. A gente tem um outro equipamento que ainda está dentro de garantia, então a gente faz diretamente com o concessionário, que é o concessionário Sotrec, que é autorizado Caterpillar no estado de São Paulo. Aqui nós contamos com a ajuda tanto da concreteira como o pessoal de bomba. Caso algum dos dois venha a falhar, a bomba venha a quebrar, ou então acontecer alguma coisa com o concreto, normalmente a gente faz a dispensa do concreto, volta para a usina, para não ter problema com a betoneira. Mas uma coisa que é muito recorrente é entupimento dos mangotes. Então o concreto ele vem provavelmente fora de especificação, ou se ele pegar muito trânsito durante o deslocamento da usina até a obra, o concreto ele tem um prazo de validade, que é o vencimento dele. O concreto, quanto mais tempo passa, a partir do momento que ele é misturado, ele começa a dar pega, ele começa a endurecer. E isso pode vir a acarretar entupimento no mangote. Se der um entupimento, a gente precisa parar a operação momentaneamente, desacoplar os mangotes e fazer a lavagem do sistema. Aí é realmente lavado com água e com equipamento que é uma motobomba. Então a gente tem uma motobomba com capacidade de 28 metros de coluna d'água para fazer toda a lavagem do sistema. Quer dar entrevista? Esse daqui é o monitoramento. Toda hélice contínua, para ela ser realmente uma máquina de hélice contínua, ela tem que ser monitorada. Então esse aqui é o monitoramento. No atual momento a gente está fazendo a concretagem da máquina. Aqui eu tenho todo o perfil do estaca, toda a informação que eu preciso ter. Então eu tenho na parte da perfuração profundidade, torque, rotação. E aqui eu tenho toda a pressão de concreto. Atualmente a gente está aqui com 0,7 bar e eu estou com o perfil da estaca. Então aqui vai mostrando como que fica a estaca concretada, bonitinha. Depois no escritório a gente faz um relatório
emitindo todas as estacas, todos os perfis e manda para o responsável da obra. Aqueles equipamentos ali são todos equipamentos da Caterpillar, diretamente do equipamento, que só que é montado em cima de uma base de escavadeira. Essa máquina é em cima de uma escavadeira 313 da Caterpillar, e a parte de cima seriam todas as informações do equipamento hidráulico da parte CZM. Então ali eu tenho o comando das bombas. Essa máquina conta com 2 bombas, então eu posso direcionar o fluxo de óleo das 2 bombas para perfuração ou somente uma bomba. Eu também tenho 2 velocidades, que seria teoricamente uma primeira e segunda marcha para solos mais firmes e para solos mais moles. Então eu tenho uma velocidade maior em segunda marcha, então eu consigo fazer uma perfuração mais rápida. E se eu pegar um terreno muito duro, com um segmento de rocha, alguma coisa, eu consigo perfurar em primeira marcha, uma velocidade mais lenta, e o trado vai rompendo todo o solo. Ali a gente tem o projeto estrutural da obra, onde o nosso operador Max vai colocando no computador o nome da estaca para gerar o relatório, e a partir do momento que ele executa a perfuração e concretagem da estaca, ele marca no projeto a estaca como executada. Ali serve para ele se orientar dentro do canteiro de obra, onde ficam localizadas as estacas, para que não fique nenhum furo sem fazer. Esse daí é o detalhamento das estacas. Esse daí foi estipulado pelo engenheiro calculista e nós seguimos à risca o que ele solicita pra gente. Aqui a gente tem a parte dos joysticks da máquina, onde ele tem a rotação do trado e a descida do guincho, onde ele libera o cabo para fazer a perfuração, e depois a subida do guincho para poder sacar o trado. Nós também temos alavancas para fazer o nivelamento da torre. Então a torre eu consigo mexer ela em 3 eixos, tanto lateralmente como para frente e para trás. Eu tenho um indicador de prumo, então a nossa estaca ela sempre é feita aprumadinha certinho. Eu também tenho um guincho auxiliar na máquina, que eu posso fazer o içamento das armaduras. Se tiver algum projeto que tem uma armadura muito comprida, o pessoal não consegue pegar na mão. Uma retroescavadeira também não tem braço suficiente para levantar, então eu consigo levantar aí ferragens com mais de 12 metros tranquilamente, com auxílio do guincho auxiliar. Nossa, aqui para desempatar os meninos ali. Como é que é desempatar? Vem para atrapalhar a obra só, né, Max? Tava falando agora para vocês ali na máquina com relação à parte do relatório, que essa máquina era monitorada, então ela grava todas as informações. Ela trabalha com sistema Bluetooth. Eu tenho na parte de cima, lá em cima da máquina, o sensor de concreto. Então todo o concreto que passa eu consigo medir o volume dele, ele dá a rotação, o torque e tudo mais. Isso é mandado por chip de celular para a nuvem, a gente consegue extrair essas informações no escritório e gera um relatório. Tem um relatório aqui, a gente consegue informar tudo para o cliente. Então aqui a gente tem o relatório feito da Fox, o nome do cliente, a obra, quando foi feita, e todos os relatórios gráficos. Essa parte cinza que é a mais importante, que é realmente o formato que a estaca fica dentro do solo. Então a gente tem toda a informação passada para o cliente, e ele, em cima disso, ele valida toda a parte de fundação. Então ele consegue, através desse relatório, o engenheiro calculista, saber se a obra foi bem executada, se está tudo conforme o projeto, se é necessário ser feito algum teste de carga nas estacas, se é feito algum reforço, alguma coisa do tipo, ou se ele valida a fundação para ser iniciado. Nesse relatório aqui a gente consegue extrair todo tipo de informação. O torque que está sendo aplicado em cada momento do giro, a profundidade que foi executado a estaca, o volume de concreto que passou pela estaca, qual que foi a velocidade, início de perfuração, término de perfuração, início de concretagem, término de concretagem, volume de concreto que passou pela máquina. Então a gente tem também um controle, que assim, a betoneira vem especificada pelo cliente um volume, e a gente consegue saber se realmente esse volume passou pela nossa máquina. Então o que acontece em alguns casos, o cliente pede uma betoneira com 7 a 8 metros, mas no nosso relatório acusa que passou menos, então pode ter vindo faltando um pouco de concreto na hora do carregamento. Agora, nesse momento, a gente acabou de terminar uma perfuração junto com concretagem, fez a limpeza do furo e agora é feita a inserção da armadura. Então, dentro do concreto já injetado, a gente coloca a armadura e arrasa na cota de projeto também. Agora nós vamos iniciar uma nova perfuração. Então é feito a alocação do ponto, a gente acha o ponto, coloca a estaca no eixo para poder fazer a perfuração do solo. A prova de carga, existem algumas formas de ser executada. Por norma, a partir de um certo determinado quantidade de estacas, é obrigatório você ensaiar uma estaca. Seria realmente você entender qual é a carga útil que essa estaca vai suportar.
Normalmente em obras residenciais é muito difícil ser executado, porém em obras de galpões, obras prediais, vamos falar que um projeto tenha 200 estacas. São feitas algumas estacas a mais para que possa ser feito um ensaio. Esse ensaio, realmente ele é colocado uma carga em cima da estaca e é analisado para ver se a estaca vai ter alguma deformação, se ela vai suportar a carga de projeto, e normalmente essa carga é sempre majorada com relação ao projeto. Se o projeto dimensionou uma estaca para fazer a recepção de 10, 20, 30 toneladas, é sempre aplicado pelo menos 50% a mais para entender qual vai ser o comportamento do elemento, para que a gente consiga, inclusive, ter uma assertividade maior na parte do projeto estrutural, podendo até diminuir as seções, diminuir profundidades com o comportamento real da estaca em loco. Essa aqui a gente não recebeu planta de carga, mas eu vou falar assim meio que acredito que por volta de umas 15 a 20 toneladas por ponto, mas não mandaram planta de carga pra gente dessa obra. Então essa é uma máquina que ela vai conseguir trabalhar até um diâmetro de 600, seriam 60 centímetros. Hoje ela está montada com um trado de 30, seria o 300. E nós conseguimos executar 300, 350, 400, 500 e 600 milímetros. Sim, nós já fomos bastante acionados com relação à parte de problemas em fundação. Muito problema de recalque, que a fundação não foi bem executada, não foi bem dimensionada, e nós fomos acionados para fazer algum tipo de reforço. É mais corriqueiro do que a gente gostaria, só que existem sistemas que nós não executamos. Que hoje o melhor sistema para recuperação de fundação, em alguns casos, é a mega estaca. Ela realmente, se é colocada com macaco hidráulico, são tarugos de concreto que é colocado por baixo da estrutura. Então isso aí normalmente é executado com empresas especializadas só em estaca mega mesmo.